Bom dia, Daniel, e bom dia a você que nos ouve aqui na Rádio Difusora. E o assunto de hoje é uma comparação Brasil e Estados Unidos. Muita gente acha que essas condenações milionárias só acontecem nos Estados Unidos. Mas o nosso Código de Defesa do Consumidor é um dos mais protetivos do mundo. A diferença é que aqui a discussão normalmente não é punir a empresa com valores milionários, estratosféricos, mas reparar integralmente o dano causado ao consumidor, ou seja, você. E quando falamos de produto defeituoso, segurança e propaganda enganosa, a responsabilidade pode ser bem pesada. Tá certo. Paulo, se um carro apresenta um defeito de fabricação, então, né, chega a causar até um acidente, como já aconteceu, inclusive, recentemente, a empresa responde mesmo sem culpa? Vamos lá? O artigo 12 do CDC estabelece a chamada responsabilidade objetiva do fabricante. Isso significa que a vítima não precisa provar a culpa da empresa. Basta demonstrar 3 elementos: o defeito do produto, o dano sofrido e a relação entre eles. Se o defeito colocou o consumidor em risco, a fabricante pode ser condenada a indenizar, mesmo que não tenha agido com intenção. Entendi. E quando o problema envolve itens de segurança, por exemplo, hein, Paulo? Como o caso do cinto, por exemplo, que travou, né, e impediu a vítima de escapar do carro, por exemplo. Nesses casos, a situação ainda fica muito mais grave. O consumidor compra um veículo acreditando que os equipamentos de segurança vão funcionar quando forem necessários. Se um cinto, um airbag ou freio falha, estamos diante de um defeito que afeta diretamente a segurança do produto. Nesses casos, os familiares podem buscar indenizações por danos morais, danos materiais e até pensão, dependendo das consequências do acidente. E uma empresa pode ser condenada por uma propaganda exagerada, né? Como aconteceu no caso de um tênis, por exemplo, que prometia até emagrecimento e ganho muscular, hein, Paulo? Nós somos bombardeados todos os dias nas redes sociais por propagandas exageradas que prometem resultados milagrosos. E a resposta, o fornecedor pode sim. O CDC proíbe expressamente a publicidade enganosa, inclusive com sanções na esfera criminal do próprio CDC. A empresa não pode prometer um resultado que não consegue comprovar. Existe um detalhe importante: a oferta ela faz parte do contrato. Ou seja, aquilo foi prometido na propaganda, vincula o fornecedor e pode gerar indenização até devolução dos valores pagos, caso não seja cumprido. Certo. E muitas dessas condenações começaram porque a empresa demorou para admitir o problema, hein, Paulo? E nesse caso aí, né, na empresa demorar para admitir o problema, isso tem alguma relevância no jurídica, no processo? Tem muita relevância. Quando o fornecedor descobre que um produto oferece risco à saúde ou à segurança, ele tem a obrigação legal de comunicar imediatamente às autoridades e aos consumidores. Esse é justamente o instituto do recall, quando a empresa omite informações ou demora a agir, ela pode agravar a sua responsabilidade porque coloca os consumidores em situação de risco. Certo, doutor. Então, por que as indenizações lá nos Estados Unidos costumam ser, então, tão maiores que as brasileiras, hein, ô Paulo? Eu vejo inúmeros vídeos nas redes sociais comparando impostos e comparando a justiça brasileira à americana. Mas ninguém fala que os sistemas jurídicos são diferentes. Nos Estados Unidos existe uma tradição de condenações com forte caráter punitivo. Já no Brasil, a regra é a reparação integral do dano com o intuito de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor, o enriquecimento sem justa causa. Mas isso também não quer dizer que as empresas estejam protegidas, ou seja, o enriquecimento sem causa da empresa a partir do momento que ela causa o dano. Dependendo da gravidade do caso, da quantidade de vítimas e da extensão do prejuízo, as condenações podem variar e atingir valores bastante expressivos, gerando impactos milionários.
Tá certo. Doutor Paulo, bom dia, muito obrigado, bom fim de semana e obrigado mais uma vez aí pela conversa e pelos esclarecimentos, viu? Bom dia. Muito obrigado, Daniel, pela oportunidade, pelo bate-papo e agradecer o nosso ouvinte que nos ouviu e com certeza hoje aprendeu um pouquinho mais de direito. Essa é a nossa missão. E os casos mostram uma lição importante. Empresas não vendem apenas produtos ou serviços. Elas vendem segurança, confiança e informação. Quando um defeito causa um acidente, quando uma propaganda engana ou quando um risco é escondido do consumidor, a responsabilidade ela aparece. Isso vale tanto para uma multinacional bilionária quanto para uma pequena empresa, ou seja, qualquer fornecedor aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço e Deus os abençoe. Valeu, obrigado, meu amigo. Bom dia, bom fim de semana. E você encontra o doutor Paulo Feitosa lá no Instagram, @Paulo Feitosa.